Shalom Lekulam, Shalom para todos, que o Eterno te abençoe e te guarde, a você, sua casa, sua família e toda a sua parentela, que o Eterno abençoe a todo o povo da Techuvá, espalhado pela face da terra. Mais uma vez reunidos e agradecemos a Ele por esse momento tão especial. Abençoado seja para sempre o seu nome. Vamos dar continuidade ao estudo do livro Risayon, Apocalipse, Revelação. Então vamos adentrar ao capítulo 18. O capítulo 17 nós tivemos uma introdução que serve também para o capítulo 18. Alguns detalhes que vimos na introdução do capítulo 17 se encaixa perfeitamente no capítulo 18. Então, se você não assistiu ao vídeo introdutório do capítulo 17, eu te encorajo, eu te aconselho a fazer. Como também é muito importante, se você não assistiu ao capítulo 12 de Apocalipse, é muitíssimo importante para entender muito desse capítulo 18, principalmente no que se refere a Ezequiel, capítulo 28, o qual nós já explicamos detalhadamente dentro do capítulo 12. Então você procura, se não assistiu, assiste novamente o capítulo 12, são 2 ou 3 aulas. E se você já assistiu e não se lembra, reassista. Tudo fica gravado no canal, na playlist chamada na playlist chamada Apocalipse. Muito bem. Aula de hebraico não, Apocalipse. Muito bem, gente. Capítulo 18, verso 1. Apocalipse 18, verso 1. Vamos fazer a nossa leitura interpretada. Capítulo 18, verso 1. Ve'acharei ren, e depois destas coisas, depois disso, Raiti, eu vi, Malach Acher, outro mensageiro. Haja mensageiro nesse livro, são muitos. Malach, mensageiro, Acher, outro mensageiro. Iored, descendo, Min Hashamayim, dos céus. Sar, um príncipe. Isso é muito importante. Um príncipe. Sar, um príncipe. Este início do capítulo 18, e uma grande parte dele, vocês vão ver, tem tudo a ver com o capítulo 27 e 28 de Yehezkel. Boa parte dos primeiros versos baseia-se no capítulo 27 e 28 de Ezequiel. Lá também em Ezequiel 28, por exemplo, cita o príncipe de Tsor, ou seja, o príncipe de Tiro, cidade litorânea que detinha todo o comércio marítimo. Não só o comércio marítimo, como também recebia de muitas nações aportes financeiros, pagamento por uma taxa de pagamento de proteção. Ele era chamado o protetor dessas nações. Então, ele impedia muitas vezes nações rivais de guerrearem. Não porque ele era bonzinho, mas ele queria que as nações estivessem em paz para exercer o comércio. Recebia de uma nação e de outra nação para protegê-las. Quando elas precisassem guerrear, convocavam Tsor. Por isso que ele é chamado, na lamentação de Ezequiel, de Queruv, ou seja, protetor. E enriqueceu com isso, e cresceu, o comércio cresceu. Vocês vão ver que muito do capítulo 27 trata justamente das rotas marítimas.
E no capítulo 18 também de Apocalipse vai tratar exatamente disso. Mas na frente eu vou lembrar isso para vocês. Então, aqui também, como uma paródia, que já vimos que o livro de Apocalipse utiliza muito desse artifício, faz aqui uma paródia, que também é um príncipe, assim como o príncipe de Tsor, o príncipe de Tiro, que se sentia a pessoa mais importante da terra, a pessoa mais perfeita da terra, rodeada de tesouros. Ele não pisava, como diz de forma muito interessante e sarcástica o livro de... Isso é um lamento, né? Uma forma sarcástica, uma forma bem até engraçada, eu diria. Chega a dizer no capítulo 28 de Ezequiel que ele pisava sobre as pedras preciosas. Era tanta pedra preciosa, era tanta riqueza, que ele não pisava na terra, no chão. Ele pisava em pedras preciosas. Ele estava totalmente adornado de ouro, de pedras preciosas e tal. Muito bem. Vegadol e grande. Então, esse príncipe que desce dos céus, esse mensageiro, entre aspas, anjo, ele é um príncipe e ele é grande. Gadol, grande. Ve haaretz, e a terra, reirá, vem de or, luz, reirá, resplandeceu, Mikevodô, resplandeceu da sua glória. De tanta glória que ele tinha, a terra resplandeceu. Gente, isso é totalmente interligado ao capítulo 28 de Ezequiel. Assista o capítulo 12 de Apocalipse para vocês entenderem. Eu não repetir tudo novamente, algo que já está no próprio estudo de Apocalipse. Mas lá vocês se lembram que esse príncipe de Tiro, ele era resplandecia, entre aspas, essa glória dele. Chega a dizer de forma sarcástica também que não existia nele, que não havia nele nenhuma mancha sequer. Ele era puro, ele era limpo, totalmente. Entre aspas, de forma sarcástica. Nele não havia defeito, entre aspas. Até que um dia se achou iniquidade. Tem isso? Pronto. Tudo isso é um lamento. Ele se considerava perfeito. Esse ser humano, ele nem se considerava um ser humano, ele se considerava um Deus. Assim como a maioria dos governantes da terra, em algum momento se sentiam. Os faraós se sentiam deuses. Os imperadores se sentiam... Nevru-Hadetzar se sentia um deus, tanto que ele mandou levantar uma estátua em sua honra para ser adorado. Os imperadores romanos, Nero, por exemplo, se sentia um deus. Todos eles, todo governante que está acima de todos, de todo o povo, se sente de uma certa forma melhor. E de uma certa forma se sente um deus. Essa é a praga, uma das 3 pragas de Nimrod, um dos 3 pilares de Nimrod. Então, muito bem. O capítulo 18 mostra claramente que o ser humano que acha que é alguma coisa, na verdade ele não é nada. A honra é do Eterno. A glória é dele. O poder é dele. O verso 2 diz o seguinte: Vaikra bekoar, Vaikra bekoar, o koar, que é poder, e chamou na força, poder não, força, e chamou na força, ou no poder, koar, poder, e chamou no poder, koar, ve'oz, e na força, oz, força, lemor, dizendo, naflá, naflá, repito, naflá, naflá, caiu,
caiu. Caiu a primeira vez e a segunda vez é a repetição. Confirmação. Yaakov, Hineni, eis-me aqui. Avraham, eis-me aqui. Hineni. Moshe, eis-me aqui. Sempre duas vezes. A confirmação. Então, é confirmada aqui no livro de Apocalipse a queda de Babel. Naflá, caiu, Babel, Hagedolá, Babel, a grande. Aqui não se refere exatamente à cidade de Babilônia, a cidade de Babel, que significa em hebraico confusão. Mas por que esse nome é hebraico? Porque quando ela foi criada, só existia o idioma, um idioma. A terra só falava uma língua. Babel, por que ele chamou de Babel? Nimrod chamou de Babel, porque ele disse, aqui há uma mistura. O que estava misturado ali em Babel? Capítulo 11 de Bereshit. O que estava misturado ali? Todas as três famílias. A família de Ham, claro, ele se sentiu o representante maior, o Nimrod, família de Ham. Ali estava representado a família de Shem, porque além de ter muitas pessoas de Shem, Babel é no território de Shem. E ali havia a família de Yefet. Toda a terra, representantes de todos os lugares estavam ali na Torre de Babel, que se juntaram ali. Por isso chamou o lugar Babel, mistura, uma mistura. Babel não significa confusão, Babel significa mistura, misturar. Então, o sentido dessa cidade é exatamente a mistura de todos esses impérios que marcharam sobre a terra, que governaram sobre a terra, que governaram sobre o ser humano. A mistura de todas as religiões, práticas religiosas, doutrinas religiosas, que se misturam, que se fundem, e tudo isso misturado com o dinheiro, o amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro. Então você tem esses três pilares misturados. É misturar dinheiro com religião. Eu não preciso ir muito longe. Você sabe do que eu estou falando. Misturam ou não misturam dinheiro com religião? Misturam ou não misturam política com religião? Desde os tempos antigos. Política e religião se misturando. E o que mais? Política e dinheiro se mistura ou não se mistura? É até engraçado, né? Eu perguntar isso. Que pergunta mais idiota. Tudo misturado. Babel, quando Apocalipse fala de Babel, não está falando da Babilônia em si. O império já tinha caído há muito tempo atrás. Quem estava no poder agora? Roma. Mas não é Roma em si, Babel. Babel é todo o sistema desde Nimrod. Babel aponta para Nimrod. Aponta para aquele momento de rebelião, que é a palavra Nimrod, quer dizer rebelde. Aponta para a rebeldia do ser humano de afrontar o Criador. De ir de encontro à vontade do Criador. E de se rebelar contra ele. De trilhar os seus próprios caminhos. Esse texto, na verdade, o verso 2 do capítulo 18, ele não é exclusivo de Apocalipse. Não. Como eu sempre digo, na verdade, Apocalipse, dois terços de Apocalipse, na verdade, 2/3 de Apocalipse estão, na verdade,
baseados no Tanar. 2/3 de Apocalipse. 2/3, eu disse, repito. 2/3 de Apocalipse estão no Tanar, na Escritura Sagrada. A Escritura Sagrada. Mas isso quer dizer o quê? Que o livro de Apocalipse ele não é autêntico? Muito pelo contrário. Ele é totalmente autêntico por ser baseado nos profetas. Né? Ele é totalmente autêntico por ser baseado nos profetas. Bom, eu quero trazer um texto para vocês aqui, estou só procurando aqui. O texto, deixa eu voltar aqui. Já vou achar esse texto. Pronto. Eu quero mostrar para vocês. Pronto. Agora sim. Eu vou repetir esse texto que eu já coloquei para vocês anteriormente. Eu vou voltar aqui a ler esse texto do profeta Irmeiahu. Capítulo 51, verso 7. Que diz o seguinte: Kos Zahav, um copo de ouro, Bavel, Beyad Adonai, na mão do Eterno. Meshakeret kol haaretz, meyeina shatu goim, al ken it holelu goim, o qual embriagava toda a terra do seu vinho, beberam as nações. Por isso as nações se envaideceram, se orgulharam, ficaram orgulhosas, por causa do vinho que ele embriagou as nações. Então, vamos se lembrar de Nimrod mais uma vez. Nimrod, ele é exatamente o símbolo da rebelde. Seu nome já diz, rebelde. Seu pai colocou esse nome justamente para ele se rebelar contra o Eterno. Mas por quê? Tudo foi explicado para vocês na Parashá Noach. Noach, é só você assistir, o grande divisor de águas. Lá você vai entender. Então, Nimrod é o símbolo da rebeldia, do orgulho em não se arrepender, do orgulho em não se submeter à vontade do Eterno, ao mandamento do Eterno, por exemplo, de se espalhar e povoar toda a terra, de se rebelar contra o Todo-Poderoso. Esse é Nimrod. E é exatamente isso que ele fez ao longo da história, não só ele, como todos os seus seguidores até os dias de hoje fazem. Se rebelam contra o Criador. Porque estão embriagados com esse vinho, chamado vinho da prostituição, que embriaga as nações, e as nações se envaidecem. As pessoas têm a mania errada, errônea de dizer eu não me arrependo de nada. Isso é orgulho. Isso é orgulho. Perceba que em Jeremias, Irmeiahu, capítulo 51, verso 8, na verdade, a mesma coisa que está escrito aqui, Naflá Bavel, é o que acabamos de ver em Apocalipse. Então eu digo a vocês, 2/3, repito, 2/3 de Apocalipse está totalmente baseado no Tanar. Então 66% de Apocalipse é Tanar. A Escritura Sagrada, Torá, profetas, Torá, Niviim, Ketuvim, Torá, profetas e escritos. Então não é uma coisa que, você lê lá o capítulo 18 de Apocalipse, caiu Babilônia,
Olha que novidade. Não é novidade, isso já está nos profetas. Mas por que eu só estou sabendo disso agora? Porque você não estuda os profetas, entendeu? Porque as pessoas não têm costume de estudar a Escritura. As pessoas não têm costume de estudar. Não estou falando de ler, estou falando de estudar, de verificar. Desde que eu trouxe Apocalipse para vocês em hebraico e traduzido do próprio hebraico, palavra por palavra, tradução nossa. Não é uma tradução que eu peguei na internet. Eu mesmo fiz. Eu mesmo tive todo esse investimento de tempo, que para mim foi uma maravilha. Eu aprendi muito com isso. Através da tradução, eu descobri esses textos em conexão. Por quê? Porque eu procurava partes das palavras do Apocalipse no hebraico no Tanar e achava os textos, e os textos são completamente iguais. Isso é uma maravilha. Infelizmente, tem pessoas que de forma irracional ou por falta de conhecimento imaginam que os escritos nazarenos originalmente são gregos, mas não se passa na Grécia. Os principais protagonistas, os protagonistas dos escritos nazarenos são judeus. Todos eles são judeus. Todos eles se baseiam no Tanar, na Escritura Sagrada. Todos eles citam o Tanar abertamente. Eles não estão falando em grego, eles estão falando em hebraico, aramaico. Ok. E o livro de Apocalipse é uma das grandes provas. 2/3 dele é citação do Tanar. Muito bem. Pitom, no momento Nafilá Bavel, em um momento Bavel caiu Bavel. Vatshaber Heililu Aleia. Shaber e quebrem Heililu o uivo Aleia sobre ela. Esse uivo quebrado simboliza exatamente o chacal. O chacal, tam em hebraico, tam, não tam, perfeito, tam é chacal. O chacal com o uivo quebrado para deixar as ovelhas completamente fora. Já falei isso para vocês algumas vezes, não me lembro quando, mas já falei para vocês. O uivo quebrado fazia com que as ovelhas ficassem desnorteadas. Cada uma ia para um canto. Pelo uivo quebrado do chacal, que assustava as ovelhas, que dispersava as ovelhas. Um chacal ficava numa posição estratégica, de cima, com o uivo quebrado, e os outros aproveitavam-se do momento que as ovelhas se dispersavam. Há uma canção que diz exatamente isso. E o pastor de ovelhas, ele tinha que ficar atento a isso e manter as ovelhas na linha, e manter as ovelhas agrupadas, e manter as ovelhas organizadas, e para combater o uivo do chacal, o uivo quebrado do chacal, que trazia medo às ovelhas, que dispersava as ovelhas, que tirava as ovelhas da linha, o pastor tocava a flauta. Halili, a minha flauta, o toque, uma melodia na flauta para acalmar as ovelhas e fazê-las prestar atenção nesse toque da flauta, no uivo da flauta e não no uivo quebrado do chacal. No uivo quebrado do chacal. A canção diz: Or hayarea al-hahar, Or hayareach al-hahar, luz da lua sobre a montanha.
Laila lavan bisdot Beit Lehem. Noite branca, por causa da lua. Noite branca sobre os campos de Beit Lehem, de Belém. Tameyalel bekol nishba. Você sabe que os campos de Belém é onde tem mais pastores em Israel, desde os tempos antigos. O local é excelente para rebanhos. Tanto que lá nesse local onde nasceu David Amelech, o rei David, chamado Migdal Eder, Torre do Rebanho. Tameyalel bekol nishbar. Tameyalel bekol nishbar. Essa palavra aqui, ó. Shaber, nishbar. Tameyalel bekol nishbar. Um chacal com uma voz quebrada. Tameyalel bekol nishbar. Anapana edrila lechet. Onde eu rogo? Para onde foram o meu rebanho? Para onde foi o meu rebanho? Anapana edrila lechet. E assim ele ia atrás do rebanho, não importando se a noite já estava chegando, não importando se ele ficaria até o raiar do dia, mas ele tinha que achar o rebanho, ele tinha que trazer de volta as ovelhas. Bom, aqui no texto, o texto está dizendo exatamente que quebrem o uivo sobre ela, é como se fosse um chacal, entendeu? Fazendo isso. Deixa ela desnorteada, ela vai cair, ela vai se despedaçar, ela vai se desorganizar. Peguem um bálsamo para o sofrimento dela, talvez será curada. Ulai re rafê, talvez seja curada. Aí vem o texto, o verso 9, que tem tudo a ver com o que vamos ver no capítulo 18 de Apocalipse. Rifinu et Bavel, queríamos curar Bavel. Veja, a própria humanidade diz, queríamos curar Bavel. Bavel está quebrada. Peguem o bálsamo. Bálsamo utilizado desde os tempos antigos para as feridas, machucados, torções, bálsamo. Rifinu et Bavel. Queríamos curar Bavel. Porque as nações da terra, as pessoas da terra, elas amam esse sistema. Baseado em religião, apego aos bens materiais e governo, poder. As pessoas amam isso. Rifinu et Bavel. Queríamos curar Bavel. Velo nirpatá. Velo nirpatá. E ela não foi curada, ela não sarou. Esvua, abandone-a. É exatamente o que vamos ver no capítulo 18 de Apocalipse. Abandone-a. Venelech ish le artso. E caminhe e vá cada homem le artso. Vem da palavra aretz, terra, artso, terra dele, a terra dele. Vá cada homem para a terra dele. Veja que está totalmente ligado à Torre de Babel, pois na Torre de Babel, pessoas, homens, seres humanos de todas as terras, de todas as nações, foram até Babel, deixaram a sua terra, deixaram os seus lugares para se juntarem em Babel. Depois foram dispersados, não foi? Depois que o Eterno confundiu as línguas, cada um foi para o seu lugar. Depois que tudo aconteceu,
Aqui está fazendo referência a isso. Mas, no sentido lá do capítulo 11 de Bereshit, de cada ser humano ir para o seu lugar, cada ser humano ir para a sua terra, isso era obedecer ao Eterno. Essa era a vontade do Eterno, que a terra fosse povoada. Então, o significado aqui é, ela não tem cura, abandone-a, saia, ou seja, faça a vontade do Eterno. E essa é a vontade do Eterno. Abandone Babel. Abandone esse sistema. Pois alcançou os céus. Olha que interessante. Kinagá el Hashamayim Mishpatá. O que é que alcançou os céus? O juízo dela. O juízo chegou no limite e ela foi julgada e foi destruída e foi condenada e caiu. Cai aquele que está em cima, não quem está embaixo. Quem está embaixo não cai, porque já está no chão. Ela se exaltou demais. É por isso que quando você lê Ezequiel 28, quando você lê Yeshayahu, capítulo 14, Isaías, capítulo 14, não tem nada a ver com Hassatã ali, nada a ver com Hassatã. O texto deixa claro, tem a ver com Tzor, com Tiro, com o príncipe de Tiro, com o rei de Tiro, e em Yeshayahu tem a ver com Bavel, com o próprio Bavel. Se exaltaram, né? Se exaltaram. Chegaram por causa da riqueza, por causa da religião, por causa do poder, se sentiram como deuses. Lá no capítulo 11 de Bereshit, chegam a dizer, Nimrod diz que o objetivo da Torre de Babel, além de ficarem juntos, é atingir os céus. Aqui, mais uma referência ao que eu estou falando, do capítulo 11 de Bereshit. Alcançou os céus, atingiu os céus, mas não eles. O juízo, os pecados. E elevou-se até as mais altas nuvens, ou seja, chegou lá no topo. A forma de dizer, a forma de falar. Isso é muito interessante. Mas só por motivo de... Isso aqui eu já mostrei antes, mas por motivo de informação... Tzor, em hebraico, que significa rocha, pedra, né? Tiro, nas versões, o comércio de todo o mundo estava... Isso aqui é enciclopédia, tá? O comércio de todo... Entre aspas. O comércio de todo o mundo estava reunido nos armazéns de Tiro. Que esplendor que era Tiro. Tzor. Cidade litorânea. Os mercadores desta cidade foram os primeiros a aventurar-se, a navegar através das águas mediterrâneas, fundando colônias na costa e ilhas vizinhas do mar Egeu, na Grécia, na costa do norte da África, em Cartago, na Sicília, na Córcega, na Península Ibérica e mesmo para além dos pilares de Hércules em Gadeira, Cádiz. Incrível. Dominou o mundo, né? Dominou o mundo. Dominou o mundo. Muito bem. Daqui a pouco a gente volta para cá. Vamos voltar lá para Apocalipse, tá? Vamos voltar para Apocalipse. Deixa eu só achar aqui o texto aqui de Apocalipse, capítulo 18. Essa leitura que a gente fez, serve para vocês entenderem bastante o contexto aqui. Então, Nafilá, Bavel. Caiu, Bavel. Esse grande sistema. Haitá tornou-se, e aqui é a mesma expressão que aparece em Bereshit, capítulo 1, verso 2. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Ve'haaretz tohu vavohu. Ve'haaretz haitá tohu vavohu. E a terra tornou-se sem forma, um caos, desabitada, vazia. Haitá tornou-se. Então, ela tornou-se o quê? Um curral de bodes,
um curral, linevê, ou um pavimento, seirim, de bodes, casas de cárcere para toda manifestação imunda e para toda ave que vagueia, abominável e odiosa. Tudo isso são símbolos. O que é que significa tudo isso que acabamos de ler aí? Significa um lugar onde ninguém quer estar. Um lugar onde só há morte. Tanto que quem mais vagueia pelo lugar são aves abomináveis e odiosas. Que tipo de ave é essa? Sheket venitav. Sheket. Uma abominável. E nitav. Odiosa, que ninguém suporta. Urubu, corvos, abutres. E esses animais, eles vão para onde? Onde tem carniça, onde tem morte, onde tem coisa morta, coisa apodrecendo. Então, tudo isso significa que Babel, a grande, com todo o seu luxo, com toda a sua pompa, fingindo ser o mais feliz do universo, tudo muito maquiado, né? Agora é um lugar onde ninguém quer estar, ninguém quer ir. Um lugar feio, um lugar desabitado, um lugar cheio de morte, onde somente os animais, as aves que comem carniça estão. Uma descrição de destruição. Vamos lá. Verso 3. Que mien, ou yain, pois, ou porque, do vinho, Hamat Tasnutá, o vinho da prostituição, isso vimos no capítulo 17, vocês voltam lá e assistem quem não assistiu, Shahu Kol Hagoim, deram de beber para todas as nações. O vinho da prostituição, da mistura. O vinho da mistura trouxe para todas as nações beberem. E não só as nações, o Malchei Tevel e todos os reis do mundo. Zanu se prostituíam, eleia sobre ela ou com ela. Os governantes do mundo se prostituíam com ela, porque todos os governantes do mundo, sem dúvida nenhuma, são exatamente descendentes, estão na linha sucessória de Nimrod, todo governante da terra, Nimrod foi o precursor, foi o primeiro. Foi o criador da ideia. Vesocharei Eretz, e os vendedores, os comerciantes, os negociadores da terra, Reishiru, enriqueceram, Mishpat, Reil, da quantidade excessiva, Ta'anugeia, das suas delícias, dos seus luxos, das suas delícias, dos seus luxos, dos seus exageros. Va'eshba kol acher min hashamayim, e ouviu-se uma outra voz dos céus, Corê, chamando, ou a chamar. Tseu, olha só, exatamente o que acabamos de ler em Irmeiahu, Jeremias, capítulo 51. Acabamos de ler isso. Acabamos de ver isso. Tseu mitocha ami, saia do meio dela, meu povo.
saia do meio dela, não tem cura. Por mais que você tenha boa vontade, boas intenções, tem gente que quando começa a descobrir a escritura, quando começa a mergulhar na escritura no seu contexto original, fica maravilhado, é maravilhoso, né? E a gente quer distribuir isso para todos, a gente quer que todos tenham isso. E na simplicidade, não na simplicidade, mas na ingenuidade de todo aquele que está iniciando o processo de Teshuvá, ele imagina que as religiões irão abraçar a Teshuvá de uma forma, assim, sabe, maravilhosa. Ele imagina na ingenuidade que tudo que está na Teshuvá, que tudo aquilo que ele bebe da Teshuvá, de tudo aquilo que ele aprende da Teshuvá, ele pode ensinar as religiões, ele pode ensinar a Bavel, ele pode levar para Bavel e Bavel abraçar, ou seja, e Bavel ser curada. É como um bálsamo isso para Bavel. Porém, o texto, os profetas dizem claramente, não há cura para ela, porque ela foi fundada através, a raiz dela é uma raiz de rebeldia ao Eterno, é uma raiz de rebelião ao Criador, é uma raiz de rebelião ao Todo-Poderoso. Não há cura para ela. Tem que sair dela. É o que diz o texto lá nos profetas e é o que fala aqui em Apocalipse. Saia dela, povo meu povo que está nela, saia. Porque se você ficar, você não vai curar ela, não vai curar. Pior, vai se contaminar com a sua doença. Vai se contaminar. Por quê? Bavel estava quebrada, estava doente, caiu, estava caída. Então tentaram curá-la. Mas não há cura para ela. Não há. E todo aquele que insiste nisso se apegará aos pecados, às doenças. Vai acabar pegando as doenças de Bavel, se contaminando com Bavel. É o que diz o texto, veja. Pentigu behatoteia bedaviku bachem tachalueia. Para que não toquem, para que não peguem nos pecados dela e se apeguem em vocês as doenças dela, que são contagiosas, doenças contagiosas que pegam em você e você se contamina e você se envenena e você se embriaga. Não adianta. Todos que tentaram isso acabaram doentes. Você faz isso e você acaba doente, sabe por quê? Porque Bavel não aceita Teshuvá. Bavel não aceita. Ela é rebelde. Ela utiliza a escritura? Utiliza, é uma mistura. Lembre-se, mistura. Ela fala do Eterno? Fala, lembre-se, mistura. Mas é tudo do jeito dela. Ela não se submete. Ela não se submete aos mandamentos como o Eterno ordenou. Não, é do jeito que ela acha que deve ser. Fazendo todo tipo de adulteração, todo tipo de alteração, todo tipo de manipulação para que se junte, se una, se misture todos os conceitos pagãos. O sincretismo religioso. A mistura. Mistura o santo com o profano, o que é santo da escritura com o paganismo. Isso muitos imperadores fizeram, entre eles Constantino. Vai fazer isso. Opa, não caiu não, viu? Tô aqui, tá na minha mão.
Baruch Hashem. Segurei. Constantino vai fazer isso no 4º século. Muito bem. Um exemplo, não foi só Constantino que fez isso, né? Muitos fizeram. Então, a Escritura diz, saia dela, se afaste dela, os profetas e o próprio livro de Apocalipse. Isso é um grande ensinamento para todos aqueles que estão dando murro em ponta de faca. Como diz, eu gosto muito de ditado, murro em ponta, enxugando gelo, tapando o sol com a peneira. Ótimo, tapando o sol com a peneira. Não adianta, né? Não adianta. Que nagu el hashamayim chatoteia, pois suas feridas alcançaram os céus. Chatoteia, os pecados dela chegaram até o céu. As feridas são os pecados. As feridas, as doenças que se apegam às pessoas são os pecados, são as transgressões da Torá. Gente, o que vocês estão vendo aqui é exatamente, tem um salmo que eu gosto bastante, Salmo de Davi. Eu ler para vocês aqui, só um pedacinho dele, que esse salmo ele é tão profético, ele é tão interessante e se encaixa exatamente nisso que eu estou falando. Quer ver? Não está programada a leitura desse salmo, tanto que não vai aparecer aí na tela, mas eu vou ler para vocês aqui, que é pequenininho, é rapidinho. Capítulo 2, Salmo 2, Teelim, Salmos, capítulo 2, diz assim, Salmo de Davi. Porque as nações se tumultuam e o povo se lamenta em vão. Os reis da terra estão se posicionando, os líderes estão conspirando juntos contra o Eterno e o seu ungido, o seu Mashiach, o seu ungido. Eles gritam. O que é que os reis da terra, os líderes, as nações, o que é eles estão gritando? Rompamos com seus grilhões, joguemos fora as suas correntes. Rompamos com os grilhões do Eterno. Isso foi o que gritou Nimrod. Isso foi o que gritou os descendentes de Ham. Os descendentes de Canaã. Quando ouviram o que saiu da boca de Noé. A maldição. Rompamos com seus grilhões. Joguemos fora as suas correntes. Vamos romper com os mandamentos. O que ele chama de grilhões? Os mandamentos. Os mandamentos do Eterno. Eles chamam de grilhões. De correntes. Vamos jogar fora os grilhões. Vamos jogar fora as correntes dele. O que segura o ser humano ao Eterno é o amor. Ahavá. E o amor, ele é demonstrado através da obediência. E só pode demonstrar obediência ao Eterno se você obedecer ao Eterno. E quando você obedece ao Eterno, você obedece aos mandamentos do Eterno. Ele disse, eu demonstro graça aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. É isso que as nações chamam de grilhões, de correntes. E o texto diz que o Eterno vai dar risada. O Eterno vai rir, porque não tem como jogar fora os, entre aspas, os grilhões dele. Não tem como jogar fora as suas correntes. Os mandamentos dele não são grilhões, nem são correntes. São vivos. É vida.
vida, é amor, é ensino, é instrução. Nunca passará. Disse Yeshua, nunca passa. Os céus e a terra vão passar, a Torá não. Não adianta. Ao longo da história sempre quiseram jogar fora, sempre quiseram lançar fora, sempre quiseram quebrar, sempre quiseram destruir. Se você continuar em Babel, você está amotinado, você está junto, você está conectado exatamente à Torre de Babel. Aquele mesmo movimento que continuou pelo mundo e continua até hoje. Até hoje as nações estão se juntando. Até hoje as nações estão se aproximando cada vez mais. As práticas estão se aproximando. Há um sincretismo religioso. A globalização em relação ao poder, a globalização em relação ao dinheiro. As nações estão se juntando cada vez mais, se amotinando. E a mensagem é sempre a mesma. Rompamos com seus grilhões, joguemos fora as suas correntes. Se você não sair de Babel não é se enterrar ou ir para o cume do monte ou tentar sair do planeta Terra, ou seja lá o que for, ou se aventurar pelo mar adentro sem destino. Você pode estar no mesmo lugar, pode estar vivendo em Babel sem estar participando dela, sem estar ligado a ela, sem estar ligado aos seus costumes, às suas práticas, aos seus mandamentos. A sua rebeldia. A sua rebeldia. A rebeldia de Babel. Vá Izekor, e se lembra, Zahor, lembrar, e se lembrou Elohim et Aoná, et Avoná, Avon quer dizer iniquidade, Avoná, da iniquidade dela, o Eterno se lembrou da iniquidade dela. Chegou o tempo de retribuir. Chegou o tempo do juízo vir sobre ela. E veio, ela caiu. Veja o verso 6. Verso 6. Para o Hashem. Bendito sejas tu, Adonai. Abençoado sejas tu. Abençoado sejas tu. Bendito sejas tu. O verso 5, já comentei, né? A música aqui é a Torre de Babel. Já comentei. Muito bem. Verso 6. Shalmu lá. Shalem é pagamento, quitação. Paguem para ela, porque tudo que se planta se colhe. Paguem para ela gemulá, uma recompensa. O que ela merece receber. Chegam lá, lachem, como fez por vocês, a Sulá, façam para ela que felaim em dobro. Olha só, presta atenção. Bemeser hakos asher mascha mishulá kiflaim. Na mistura do cálice que ela misturou, misture para ela em dobro. A mistura. Acabei de falar sobre isso. Misture para ela em dobro, que ela receba tudo em dobro. Olha só o verso 7, presta atenção, verso 7. Ka'asher haitá, quando tornou-se, Ka'asher haitá gevirá, quando tornou-se uma senhora, uma prostituta que se tornou agora uma senhora. Ou seja, fez uma grande maquiagem, uma grande enganação do que realmente ela era. Tudo simbólico aqui, obviamente.
Haitá Gevirá, tornou-se uma senhora, o Meunagá e delicada, uma senhora e delicada. Quem? Sim. Raviu, tragam a leia sobre ela, madvé, males, vaevel e luto, que amrá, pois ela disse, bilvavá, no seu coração, ela disse no seu coração, malká, rainha, ani, eu sou, leolem, para sempre. Será? Será que é rainha para sempre? Uma prostituta você é. Se tornou rainha, se tornou senhora e delicada, enganando as nações. É uma prostituta, na verdade, que mistura o santo com o profano, que mistura os reinos da terra, as religiões da terra. Lo eshev almaná, não me assentarei como viúva, não serei uma viúva, não me assentarei como viúva. Velo edá shechal, e não conhecerei o luto. Os meus maridos, ela diz que nunca vai ser viúva porque ela tem muitos maridos. E quem são os maridos? Os reis da terra. As pessoas da terra que se juntam a ela são os maridos. Todos aqueles que a sustentam. Todos aqueles que seguem, que dão ouvidos, que bebem do vinho da prostituição. Nada disso aqui é inventado, nada disso aqui é da cabeça de Yohanan. Uma das grandes provas que Yohanan verdadeiramente, tudo que escreveu, ele viu e ouviu da parte do Eterno. Tudo que está aqui veio da parte do Eterno. A certeza que temos é a seguinte: 2/3 desse livro está baseado no Tanar. 2/3 desse livro está baseado na Escritura Sagrada. E Yohanan não tirou da sua cabeça. Isso está na Escritura. Está na Escritura. Está na Escritura. Eu não sei se eu coloquei o slide desses textos. Eu posso ver agora. Posso procurar agora sobre isso. Mas, de antemão, vá logo abrindo em... Pelo visto não coloquei, mas vamos abrir em Irmeiarro, capítulo 47. Irmeiarro, Jeremias. Será que não coloquei? Eu pensei que eu tinha colocado. Irmeiarro, capítulo 47. Irmeiarro, Jeremias. Pensei que eu tinha colocado. Pensei que estaria aqui. Mas tudo bem, sem problemas. A gente lê o texto. Irmeiarro, capítulo 47. Realmente não está aqui. Eu não estou vendo aqui. Eu não estou vendo. Então, é sinal que não está. Vamos lá. Vou voltar aqui para a tela aqui do texto. Pronto. Irmeiarro, Jeremias, capítulo 47. Capítulo 47. Vamos ver o que está escrito, tá? Olha só, presta atenção. Irmeiarro, não é Irmeiarro, perdão, me perdoem. É Isaías, Yeshaiarro, capítulo 47. Yeshaiarro, capítulo 47. Yeshaiarro, capítulo 47. Olha só. Venha e sente-se no pó, filha virgem de Babel. Sente-se no solo, não no trono, filha dos caldeus. Eu me lembro de ter feito de ter traduzido esse slide. É sério? Me lembro de ter traduzido esse slide. Me lembro, sim.
Não tá, não. Eu acabei lendo, não traduzindo. Ok, vamos lá. Vamos continuar. Pronto, vamos lá. Você, olha só. Você não será mais chamada graciosa e delicada. Vocês viram? O que é que diz o texto de Apocalipse? Vamos voltar para ele. Quando se tornou senhora e delicada. Viram aí? Aqui, ó. Apocalipse 18, verso 7. Yeshayahu 47, verso 1. Você não será mais chamada graciosa e delicada. Incrível, né? Pegue as pedras de moer e moa a farinha. Pegue a pedra de moer, que vai aparecer também no livro de Apocalipse, no capítulo 18. Mas eu mostro para vocês aqui agora o que é essa pedra de moer. Vamos lá? Apareceu na tela aí para vocês. Pronto. Isso aqui é uma pedra... Eu encontro bastante quando eu vou a Israel, nos parques arqueológicos. São duas pedras. Gente, olha como é que se fazia farinha antigamente, olha só. Tem a pedra de baixo e a pedra de cima. Na pedra de cima se colocava a farinha, o trigo exatamente aqui, ó, nesse local. O trigo caía aqui e girava, só a pedra de cima girava, e à medida que ia girando, ia moendo e saía por determinada cavidade a farinha, que era recolhida por outra pessoa que estava ali já esperando. Uma pessoa rodava a pedra e a outra pessoa já se posicionava para pegar a farinha. Olha aqui uma outra pedra aqui, ó. Nas pedras de mó, ou de moer, mó quer dizer moer. Nas pedras de moer a farinha, existia um dispositivo também para se colocar um pau. Para que colocar um pau? Ou aqui, tá vendo aqui? Para que isso? Para facilitar o trabalho manual de quem estava moendo. Quem fazia isso normalmente eram as mulheres. Então, você pegar uma pedra dessa para moer na mão, isso dá um trabalho terrível. Então, se colocava um pedaço de pau aqui certinho no lugar aqui que se fazia, para poder facilitar, entendeu? Olha a pedra de baixo aqui, tá vendo? Ela tem uma cavidade exatamente para onde fica o trigo, tá? E tem uma parte aberta também, talhada, para onde cai a farinha. Esse outro slide mostra aqui exatamente o trigo sendo tirado aqui, ó. Aqui está o trigo na mão da menina. E aqui a outra está com o trigo na mão, que vai colocar exatamente no lugar. Agora eu vou mostrar a vocês uma outra foto, que agora sim vocês vão entender o que é. Olha aqui, ó. Olha onde o pau, tá vendo? O pau fica aqui para poder facilitar, tá? Facilitar essa pedra ser girada. O trigo tá aqui dentro, tá vendo? E aí, quando vai sendo girado, a farinha vai caindo. Essa bancada encontrada aqui no sítio arqueológico é imensa, olha só. Dá a entender que era um lugar praticamente algo em escala industrial aqui. Não uma casa comum, com a casa não tinha uma bancada dessa, só se a pessoa fosse muito rica. Gente, a pedra de moer, ela vai aparecer e somente aparece no livro de Apocalipse e num texto do livro de Shoftim, de Juízes, que se repete também em Shemuel, citando o mesmo texto. É exatamente o texto, isso vamos ver na próxima aula, de uma mulher que solta a metade de uma pedra dessa e atinge a cabeça de Avimelech, um homem que tinha matado 30 irmãos.
para ficar no poder. Livro de Shoftim, vamos ver um pouco sobre isso. E tem tudo a ver com o capítulo 18 de Apocalipse. Bom, vamos voltar para o texto. Vamos voltar para o texto de Apocalipse 18. Vocês vão observando como os textos de Apocalipse, quando você tem a chave que é o Tanar, a Escritura Sagrada, como fica mais, né? Como clareia, né? Você clareia para você, clareia, acaba há uma luz. E se você vem estudando o livro de Apocalipse com muitos detalhes conosco, assistindo todos os vídeos, e se esqueceu, voltar para assistir novamente e se conectar aos detalhes, você consegue compreender de uma forma brilhante. Verso 8. O verso 8 nos diz o seguinte: Alken tavoná, alken tavoná, alken tavoná. Por isso, portanto, tavonalá beyom echad. Haverá para ela beyom echad, um só dia, virá para ela em um só dia, kol, toda ou todas, tahaluneia, todas as doenças, quais? Mavet, morte, Evel, luto, Ra'av, e fome. Morte, luto e fome. Por que 3 e não 4 ou 2? Tudo é muito interessante. Mavet, Evel e Ra'av. Morte, luto e fome. Por que 3 e não 2 ou 4 ou 5? Porque são exatamente a recompensa pelos 3 pilares de Nimrod. Morte, luto e fome. Morte em relação, por causa das religiões, das doutrinas religiosas, a rebeldia que foi trazer novos deuses para a humanidade, misturar o santo com o profano. Luto por causa do poder, do governo, e fome por causa das riquezas, pois elas não valerão mais nada. A maior riqueza da terra, metaforicamente falando, não comprará, por exemplo, um pedaço de pão. Não sei se vocês se lembram de um texto horrível que aparece no livro de Reis. Horrível. Descrevendo o desastre, a tribulação que foi em Chorom, Samaria. Quando uma fome se alastrou no lugar, quando eles estavam cercados pelos inimigos, quando fezes de pombo valia uma fortuna, a ponto que uma mãe chegou a comer o seu próprio filho. Isso está descrito no livro de Reis. É terrível. Eu odeio ler ou falar sobre esse tema. Não suporto falar sobre isso, porque isso é uma das piores coisas que eu já li na Escritura. É simplesmente terrível. Duas vizinhas acertaram que um dia comeriam o filho de uma. Isso não é metaforicamente, não, isso aconteceu. E no outro dia o filho da outra seria consumido, filho pequeno. Uma fez o acordo, a outra, quando chegou para dar o filho, não fez e
a que se sentiu prejudicada foi ao Procon, foi ao o rei reclamar. E o rei rasgou as suas vestes. Mas isso está profetizado na Torá que aconteceria. Mas eu me lembrei disso agora, por quê? Porque o dinheiro nesse período não comprou nada, porque não perdeu o valor. As pessoas não tinham o que comer. Então, por isso que eu me lembrei. Le ma'acholet, e ela será consumida, comida, devorada, pelo fogo. Ki hazak Adonai Elohim. Hashofet otah Baruch Hashem. Ela será devorada pelo fogo, consumida pelo fogo. O fogo simboliza a destruição. A destruição. O juízo, a destruição. Porque o Eterno é forte. Forte é o Eterno, Todo-Poderoso. Hashofet otah, o juiz dela. Ele julgará. Ele a julgará. Por todos os seus pecados, por todas as suas injustiças, por todas as tragédias que ela trouxe à humanidade. Por toda a injustiça que ela trouxe. Por toda a divisão que ela fez. Por tudo que ela trouxe à humanidade, no sentido de dividir a humanidade, de rotular a humanidade, de classificar a humanidade entre os poderosos e os fracos, os ricos e os pobres, os grandes e os pequenos. Foi isso que esse sistema fez. A desigualdade. Por isso que diz a Torá, sempre haverá pobre na terra. Enquanto esse sistema estiver, sempre haverá pobre na terra. Porque esse sistema veio justamente para haver a desordem, desclassificação ou classificação social. Desequilíbrio. Todo ser humano deveria ser igual, porque todo ser humano é igual. Mas por causa desse sistema passou a existir escravo, passou a existir senhor, passou a existir rico, passou a existir pobre. Toda essa desgraça acabará. Como diz o livro de Apocalipse, como diz o Tanar, a Escritura Sagrada. Anseiamos pelo mundo vindouro. O Malrei Eretz e os reis da terra, Asher Zanu Otah, que se prostituíam dela e do seu luxo, participaram nas suas delícias. O que é que eles vão fazer? Iviku ispedula bireutam et ashan xerefatá. Irão chorar, irão prantear, porque vão ver o quê? Ashan, a fumaça. Bereutam, irão ver a fumaça da sua queima. A fumaça, a destruição. Quando vê a fumaça, a destruição já está acabando, não há mais o que fazer. Será queimada até não ter mais nada para queimar. Será destruída. O Mimagor Shever Merachok Yamdu Vekonenu Oilach Bavel Irabati Amkiria Nisgava Berega Echad Baalaich Mishpater. Eles ficaram de longe e se lamentando. Ai de você, Bavel. Oilach, Bavel. Oilach, Bavel. Ai de você, Bavel. Cidade de muitos povos, cidade exaltada.
em um momento, em um único momento, chegou sobre ela o juízo. Verso 11. E choraram e lamentaram sobre ela os negociantes da terra, pois não compram mais as mercadorias, não há mais o comércio. Mercadorias de ouro, de prata, pedras preciosas, pérolas, linho fino, púrpura, seda, escarlate, tudo isso simbólico, porque a maioria do que está sendo citado são itens do tabernáculo, cada um com seu significado. Ou seja, não tem mais como negociar o ouro, a presença divina. Não tem mais como negociar a prata, a redenção da alma. Porque negociava ou não. Você pagava e seu pecado era absorvido, não era? Colocava numa balança, pesava. Até os dias de hoje tem muita gente que acha que se der dinheiro para a instituição religiosa, a sua alma está salva. Muitas pessoas pensam assim. Isso é terrível. Terrível. Não se compra a salvação, não se compra o perdão do pecado. Não é por causa de dinheiro. O Eterno não considera nada disso. Ele não está nem aí para isso, para religião, para nada. Ele desconsidera totalmente. A púrpura, o reinado. Escarlate, o vermelho que simboliza a remissão do pecado. As pedras preciosas que simbolizam as tribos de Israel, o povo escolhido pelo Eterno. Então tudo é muito simbólico. Tudo muito simbólico. Por exemplo, Kineman, Besem, Uketoret Samim. Tudo isso está lá no Tanar. Pode abrir, você vai ver Parashat Trumah. Canela aromática, incenso, especiarias, mirro, incenso aromático. Gente, tudo isso é o quê? O que simboliza isso? O incenso, as orações que sobem ao Eterno, não tem mais. Eles não enganam mais as nações com as suas orações. O vinho, que simboliza a remissão do pecado. O azeite de oliva, que simboliza a unção, que somente o sacerdote poderia manipulá-lo. Nele, nos seus filhos e nos itens do tabernáculo. Qualquer outro ser humano era proibido, mas Bavel misturou tudo e usou como quis todos esses elementos, ungindo a qualquer pessoa, desrespeitando o que está na própria Torá. Farinha e grãos de trigo, representando exatamente o alimento, o ensino. Rebanho de vacas e ovelhas, representando exatamente os sacrifícios. Cavalo, carruagem, escravo, escrava, tudo isso já não tem mais. O que simboliza isso? A riqueza. O escravo e escrava, as posições, as desigualdades sociais não vão existir mais. Todos serão julgados da mesma forma. Vês que vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, o céu e a terra fugiram da sua presença, não se encontrou lugar para eles, e diante dele estavam de pé homens e mulheres, ricos e pobres, grandes e pequenos, todos de pé. Ninguém escapará do julgamento. Para a gente finalizar, na verdade vamos finalizar aqui no verso 13, não dá tempo para mais nada, vamos finalizar no verso 13, e do verso 14 em diante a gente arremata na próxima aula, o capítulo 18. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa nessa noite, uma coisinha que você aprendeu. Meu coração já fica feliz. Cumpri a minha missão. Se o Eterno falou o teu coração nessa noite, cumpri minha missão. Estou feliz. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde de todo mal. Se você aprendeu, se você trouxe ao seu coração e decidiu
forma sincera, obedecer ao Eterno. Nessa noite, ele falou conosco, ele deu a sua mensagem no tempo certo, porque nós não sabíamos que hoje, nesse dia, estaríamos aqui ensinando Apocalipse 18, mas o Eterno sabia. Inclusive todos que iriam assistir. Tudo isso ele já sabia e preparou. Então, coloque em prática. Não fique apenas com a mensagem no coração, com a mensagem na mente. Coloque em prática. Que ele te abençoe e te guarde, te conceda uma noite, um final de noite abençoado. Até a próxima, quando o Eterno permitir. Desde já, eu desejo para todos vocês Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Um beijo para você, para toda a sua família, para toda a sua casa.
If